Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. A cena pós-créditos de First Steps, o novo filme do Quarteto Fantástico, parece inofensiva. Sue Storm, lendo uma história de ninar para o pequeno Franklin Richards. Mas então, um clarão. Um vulto de capa prateada. E ele simplesmente desaparece com a criança. Só que esse momento, que muitos trataram como apenas mais uma introdução ao vilão, revela muito mais. Esse não é só o início de Doom no MCU. É o início de uma guerra. A Marvel escondeu a maior ameaça do multiverso em plena vista. Enquanto todo mundo discutia variantes, Kang e a TVA, Doutor Destino já estava agindo. E o pior, com um plano muito mais avançado. Ele não quer dominar realidades, ele quer criar uma do zero, usando Franklin Richards. Isso já aconteceu nos quadrinhos, e o resultado foi catastrófico. Mostrar cena de Secret Wars 2015 com Franklin e Doom lado a lado. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebeu, e que muda completamente o cenário do que vem por aí. Aonde Doom leva Franklin não é um lugar qualquer. É o chamado Universo X. E eu vou te mostrar como essa realidade pode ser o próximo campo de batalha do MCU. Inclusive, já volto nisso. Tudo o que a Marvel revelou até agora, e o que vazou nos conceitos de arte, indica que Doom não está entrando no jogo. Ele é quem está criando o tabuleiro. E se você achava que Kang era o problema, talvez esteja olhando para a distração errada. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra para nossa linha secreta de inscritos, porque agora a gente vai destrinchar quem são os Invincible Avengers e por que essa equipe é a chave para descobrir onde Doom se esconde. A formação mais inesperada do MCU pode ter acabado de ser revelada, e ela não tem nada de aleatória. Nos vazamentos recentes ligados a Avengers, Doomsday, a Marvel estaria usando o nome interno Invincible Avengers para se referir ao grupo principal que invade o universo dos X-Men. Mas esse título não é oficial e talvez nunca apareça no filme. Ainda assim, a escolha dessa combinação específica de heróis esconde um detalhe estratégico. É a única configuração possível, capaz de enfrentar Doom e sobreviver. O grupo inclui Sam Wilson como Capitão América, Carol Danvers, Hulk, She-Hulk, Shuri como Pantera Negra, M'Baku, Thor, Namor, Ant-Man, os 4 integrantes do Quarteto Fantástico, além de Yelena, Bucky e até Bob, o Sentry. Uma fusão de 3 linhas narrativas distintas. Os Vingadores de Sam, os Novos Vingadores de Bucky e a primeira família do MCU, o Quarteto. Isso sinaliza uma coisa: as divisões anteriores foram suspensas. Por um motivo maior. Visualmente, esse grupo marca um novo ponto de virada. Cada traje foi ajustado com base em versões mais fiéis aos quadrinhos. Carol aparece com um uniforme sem mangas, com azul predominante, vermelho no torso e detalhes dourados. Sam Wilson ganha asas vermelhas, remetendo ao uniforme da fase All New Captain America. Shuri abandona os detalhes dourados e veste um traje preto com roxo e prata, além de um colar de garra em tributo direto a T'Challa. E isso não é só estética. Na linguagem visual da Marvel, mudanças de cores e acessórios quase sempre sinalizam transição de poder ou responsabilidade. Usar HQ original lado a lado com o traje atual. Mas tem um detalhe que quase ninguém está comentando. Thor surge com um visual que remete diretamente ao arco de Unworthy Thor, da fase Jason Aaron. Traje preto, sem mangas, com capa vermelha e 4 círculos dourados no peito. Só que agora, ele empunha um martelo dourado, semelhante ao Mjolnir alternativo da fase da Mighty Thor. Isso pode parecer só um upgrade visual, mas talvez seja o primeiro sinal de que Thor vai despertar um novo nível de poder. E sim, já volto nisso mais adiante. O uso do termo Invincible também carrega peso simbólico. Nas HQs, o termo foi usado em edições especiais dos Vingadores, quando grupos temporários precisavam agir em situações onde os heróis principais estavam ausentes.
ou desacreditados. Nesse caso, a Marvel parece resgatar essa ideia para mostrar que essa equipe é o último recurso antes do colapso total. E o mais curioso é que alguns dos integrantes, como Yelena e Bucky, estavam em conflito direto com os Vingadores de Sam até o final de Thunderbolts. Algo aconteceu entre aquele pós-créditos e esse momento. E é justamente esse detalhe, a reconciliação forçada entre Sam e Bucky, que revela o nível de ameaça que estão enfrentando. Porque a missão não é diplomática, não é investigativa, é uma incursão. E se essa invasão ao universo dos X-Men está mesmo nos storyboards, é porque existe algo naquele mundo que o Doom quer esconder. E não é só Mônica, não é só o multiverso rachando. Tem algo naquele universo que o Doom teme. Mas antes de explicar o que é, você precisa entender por que os Vingadores estão indo para lá em primeiro lugar e o que eles estão dispostos a sacrificar. O plano não é aleatório. A chamada invasão ao universo dos X-Men tem um propósito específico: impedir uma nova incursão causada por um experimento mal calculado com a Quantum Band, a mesma tecnologia que foi deixada em aberto no final de The Marvels. Segundo os vazamentos, Carol Danvers, Bruce Banner e Wong estariam testando os limites desse artefato, o que resultaria na abertura de uma fenda interdimensional. E a consequência direta disso seria a criação de uma ponte instável entre o universo 616 e o mundo onde Monica Rambeau ficou presa. É nesse ponto que o grupo dos Invincible Avengers é mobilizado. Eles não vão até esse universo por acidente. Vão para resgatar Mônica e tentar estabilizar o tecido multiversal antes que o dano se torne irreversível. Só que o problema começa aí. O universo onde ela está não é apenas um cenário alternativo. Ele está habitado por mutantes. E mais que isso, mutantes em estado de alerta total. A presença de uma nova versão da Mansão X nos storyboards indica que a recepção não será amigável. Segundo as artes vazadas, a batalha acontece ao redor da mansão, com escombros, peças de sentinelas e rastros de destruição em larga escala. Mas os X-Men não iniciam o ataque. Eles reagem. E reagem com força total. A dúvida é: quem provocou o confronto? A teoria mais plausível, e que já circula entre os insiders, é que Doom está manipulando os dois lados. Ele teria se infiltrado nesse universo antes e estaria usando as sentinelas como instrumento de distração. Se for verdade, o ataque à mansão seria um golpe preemptivo para atrasar os heróis e esconder sua movimentação. Isso explicaria por que os X-Men tratam os Vingadores como ameaça imediata, mesmo com Mônica provavelmente tentando impedir o confronto. Mas tem uma coisa que ninguém percebeu. Os storyboards revelam que Xavier e Mônica não aparecem nas cenas externas da batalha. A explicação provável é que ambos estejam dentro da mansão durante a invasão. O tempo de resposta deles é lento demais. E quando surgem, já é tarde demais. Isso não só adiciona uma camada de tragédia ao encontro, como reforça o argumento de que a batalha nunca deveria ter acontecido. Agora, por que Doom estaria justamente nesse universo? A resposta mais lógica e mais assustadora é que ele precisa de algo que só esse mundo oferece. Ou melhor, alguém. E não estamos falando apenas de Mônica. Há uma peça nesse jogo que liga diretamente Doom ao destino do multiverso. E ela tem o sobrenome Richards. Mas não do jeito que você está pensando. A batalha entre os Invincible Avengers e os X-Men é o ponto de ignição visual de Avengers, Doomsday. Mas na lógica interna da narrativa, ela nunca deveria ter acontecido. Segundo os relatos mais recentes dos storyboards vazados, a sequência da Mansão X envolve destroços de sentinelas espalhados pelo cenário. Braços, cabeças mecânicas, peças fundidas com o solo. Uma destruição em massa que indica algo mais do que apenas conflito heróico. Sabotagem. Esse tipo de destruição não combina com uma defesa dos X-Men ou com um ataque coordenado dos Vingadores. Combina com interferência, com manipulação. E é aí que o nome de Victor Von Doom volta a ganhar peso. Segundo os mesmos insiders, Doom seria o responsável por ativar os sentinelas naquele universo
e direcioná-los não contra mutantes, mas contra qualquer força que ameace sua presença ali. Isso inclui os Vingadores, e isso explicaria a brutalidade da resposta dos X-Men. Só que o mais simbólico é onde essa luta acontece, no coração do legado mutante. A Mansão X não é só um quartel, é símbolo de refúgio, de infância, de lar para os mutantes. O ataque a esse lugar, mesmo que por engano, provoca uma reação emocional desproporcional. E como os Vingadores aparecem com trajes novos, tecnologia diferente e um discurso de contenção multiversal, os X-Men não os reconhecem como aliados. E tudo explode em segundos. Existe um padrão aqui que se repete desde Captain America: Civil War. A Marvel constrói batalhas entre heróis não a partir de diferenças ideológicas claras, mas por falhas de comunicação, temporização e percepção. E o público reconhece isso. A diferença é que aqui a escala é multiversal e o tempo de reação é fatal. Mas tem um silêncio que pesa ainda mais nessa sequência: a ausência do Professor Xavier no início do confronto. Segundo os vazamentos, Charles não aparece nos quadros externos da batalha. Ele estaria dentro da mansão com Mônica, tentando entender o que está acontecendo. Isso não só confirma que Mônica está viva e cooperando com os mutantes, mas também sugere que ela tem informações cruciais sobre o real inimigo. Só que, como a luta se intensifica rápido demais, ela não consegue intervir a tempo. Essa é a estrutura clássica de um setup de virada. O momento em que os heróis percebem que estão sendo usados. E, se a teoria estiver certa, Doom não apenas manipulou os dois lados, ele fez isso para ganhar tempo. Tempo suficiente para desaparecer com Franklin Richards e levá-lo ao chamado Universo X. E esse lugar não é uma dimensão qualquer. Não é só um planeta perdido, é onde Doom pretende criar sua nova realidade. Mas por que Franklin? O que esse garoto tem que outros não têm? A resposta está nos quadrinhos, e ela envolve a origem de tudo o que o Doom sempre desejou. A escolha de Doom não foi aleatória. Ele não poderia simplesmente capturar qualquer criança poderosa, nem qualquer mutante ou ser cósmico. Ele precisava de Franklin Richards, o filho de Reed e Sue, porque Franklin não é apenas um mutante nível ômega. Nos quadrinhos, ele é uma das entidades mais poderosas do multiverso Marvel, capaz de criar realidades inteiras. E Doom sabe disso melhor do que ninguém. Em Secret Wars de 2015, escrita por Jonathan Hickman, é Franklin quem sustenta o Battle World, o planeta que Doom cria a partir dos fragmentos de universos colapsados. Mas ele não faz isso sozinho. Ele é manipulado. Doom se posiciona como uma figura paternal, quase divina, e usa os poderes do garoto para moldar o mundo conforme sua própria visão de ordem. O resultado é um domínio total, mas frágil, sustentado por mentira e controle emocional. Agora, no MCU, a Marvel parece repetir esse padrão. A cena pós-créditos de First Steps revela Doom surgindo em meio a uma brecha dimensional e levando Franklin nos braços. Só que o detalhe mais assustador não é o sequestro em si. É o fato de que Sue não tem tempo de reagir. Isso indica que Doom já domina a tecnologia da Time Platform, um dispositivo que, nos quadrinhos, permite não só viagens no tempo, mas também acesso direto a outras realidades. E é aí que entra o conceito de Universo X. A tal realidade onde Doom estaria se escondendo com Franklin. A Marvel não confirmou se esse é o nome oficial, mas insiders relatam que os artistas conceituais usam esse termo internamente. E não por acaso. Nas HQs, Universe X é o título de uma minissérie, onde heróis vivem em um futuro distorcido, com o legado dos deuses sendo desafiado por novas forças. E, curiosamente, Franklin é um dos pilares daquela história também. Mas tem uma coisa que ainda não foi explicada, e que pode redefinir o papel de Franklin no MCU. Nos vazamentos, a menção de que ele não continuará como um bebê em Avengers, Doomsday. Isso significa que, do ponto de vista do Quarteto Fantástico, há um salto temporal entre o sequestro e o reencontro. O Franklin que eles vão encontrar pode já ter sido moldado por Doom.
E isso transforma o garoto de vítima em ameaça em potencial. O risco aqui não é apenas emocional, é narrativo. Se Doom conseguir controlar Franklin por tempo suficiente, ele pode literalmente construir uma nova realidade, reiniciar as regras do jogo e, mais importante, posicionar-se como o novo centro do multiverso. E o MCU já nos mostrou que quando uma entidade assume esse papel, como o Loki fez no final da segunda temporada, ela se torna um deus, mas Doom não quer preservar. Ele quer refazer tudo à sua imagem. A questão que resta agora é: o que exatamente é esse Universo X? E por que Doom escolheu esse local para se isolar com Franklin? Existe algo naquele mundo que fortalece os poderes do garoto? Ou enfraquece seus inimigos? Há um precedente para isso nos quadrinhos, mas antes de explicar, é preciso entender como esse universo se conecta com os mutantes e os próprios Vingadores. E isso nos leva direto ao próximo loop dessa guerra multiversal. Se o nome Universo X parece genérico, é porque talvez ainda não seja o nome final. Mas o conceito que ele carrega é tudo, menos comum. Segundo os vazamentos mais recentes dos artistas de storyboard envolvidos com Avengers, Doomsday, esse seria o local para onde Doom leva Franklin Richards após o sequestro. Um universo isolado? Instável e fora do alcance da TVA. Mas a maior revelação não está no lugar. Está no que ele representa. Nos quadrinhos, Universe X é parte de uma trilogia que começou com Earth X, uma visão distorcida e decadente do futuro do universo Marvel. Ali, os heróis já envelheceram, as alianças se fragmentaram e a humanidade está às voltas com seu próprio legado genético. Em outras palavras, é uma realidade onde o tempo passou rápido demais. E isso levanta a primeira hipótese. Doom pode ter escolhido esse universo justamente porque o tempo corre diferente lá. O que explicaria por que Franklin reaparece mais velho em Doomsday? Mais do que isso, se for mesmo esse o universo usado como base, Doom estaria se aproveitando de um local onde as regras já estão corrompidas, onde a moralidade é mais flexível e os deuses, inclusive entidades como a Eternidade e o Tribunal Vivo, estão ausentes ou inativos. Isso transforma esse reino em um palco ideal para reescrever as leis do multiverso. E com Franklin sob seu controle, Doom teria o instrumento necessário para moldar realidades, apagar linhas temporais e criar novos Nexus Beings ao seu comando. Mas tem um indício técnico que quase ninguém percebeu. Nos próprios leaks visuais, a tecnologia usada por Doom não é um portal tradicional. Ele aparece usando um artefato semelhante à Time Platform, aquela mesma tecnologia mostrada em Multiverse of Madness por Reed Richards, da Terra 838. A diferença é que, nesse caso, Doom parece usar uma versão portátil, avançada o suficiente para rasgar o véu entre dimensões sem precisar de estruturas fixas ou naves. Isso dá a ele uma vantagem brutal sobre os heróis. Enquanto os Vingadores e o Quarteto precisam de naves ou da ajuda de América Chavez para cruzar realidades, Doom simplesmente abre uma passagem com um gesto. E isso explica por que ele está sempre 2 passos à frente. O vilão não está reagindo aos eventos. Ele está os provocando. E quando o herói chega, a armadilha já está armada. Agora, se esse universo for mesmo o mesmo universo onde os X-Men acolheram Mônica, isso cria um novo nó narrativo. Aparentemente, os Vingadores vão até lá para resgatar Mônica, sem saber que Doom já está operando ali. E quando a luta começa entre mutantes e Vingadores, Doom aproveita a distração para consolidar sua posição. Isso transforma o Universo X não só em esconderijo, mas no ponto central da guerra. Só que tem uma última pista nesse tabuleiro, e ela vem do próprio Thor. Segundo as descrições mais recentes dos trajes de Doomsday, Thor aparece com um novo martelo dourado e traje semelhante ao de Unworthy Thor, combinando elementos do arco da Mighty Thor. Mas esse martelo não é só um acessório. Ele pode ser a chave para abrir, ou fechar, os portais criados por Doom. Já volto nisso, porque o peso simbólico desse novo Mjolnir é muito maior do que parece.
Bob Reynolds, o Sentry, não deveria estar nesse confronto. No final de Thunderbolts, ele tinha abdicado de seus poderes por medo da entidade que habita dentro dele, o Void. Ainda assim, nas novas artes conceituais de Avengers, Doomsday, ele aparece ao lado dos Invincible Avengers, com o uniforme completo e dourado, pronto para o combate. O que aconteceu entre um filme e outro? A presença de Bob nessa missão interdimensional sugere que algo forçou os Novos Vingadores a colocarem em campo sua arma mais instável. Talvez por desespero, talvez por pressão de Yelena e Bucky, que também estão na linha de frente. O fato é que Bob retorna, e não mais como símbolo de medo, mas como tentativa de contenção. O problema é que o risco de perder o controle é real. E se o Void emergir durante o confronto no Universo X, o dano colateral pode ser pior que qualquer plano do Doom. E isso nos leva ao ponto mais tenso dessa fase da história: a reunião forçada entre as equipes. Nos bastidores da Marvel, já se comenta que Avengers Doomsday vai mostrar uma tentativa de reconciliação entre os Vingadores de Sam e os Novos Vingadores de Bucky. Mas essa união não acontece de forma pacífica. Os eventos que ligam Thunderbolts ao filme indicam que a rivalidade ainda existe, inclusive com processos judiciais envolvendo o uso do nome Avengers. Mas então, por que essas equipes decidem atuar juntas? A resposta vem logo na cena pós-créditos de Thunderbolts, onde ambos os grupos são alertados sobre a entrada de uma nave desconhecida na atmosfera da Terra. Essa nave, segundo os vazamentos, pertence ao Quarteto Fantástico. E é essa colisão de narrativas, os Novos Vingadores tentando interceptar os intrusos, o Quarteto explicando o sequestro de Franklin e o aviso sobre Doom, que força a formação da equipe temporária. E tem um detalhe curioso nesse ponto: os trajes de Bucky e Yelena não foram atualizados, ao contrário dos outros heróis. Isso sugere que eles foram incluídos de última hora, como reforços, talvez até contra a vontade inicial de Sam. O que dá espaço para um tipo de tensão que o público adora: rivalidade mal resolvida durante missão crítica, expectativa de confronto verbal, desconfiança mútua, mas necessidade de cooperação total. Só que a peça mais instável desse tabuleiro ainda é Bob. E se Doom estiver realmente por trás dos sentinelas, das incursões e do conflito inicial, não seria loucura imaginar que ele também tenha planos para o Sentry. Afinal, o Void representa a antítese do controle, algo que Doom despreza, mas pode querer manipular. Existe um arco nos quadrinhos em que o Void tenta assumir o controle de múltiplas realidades ao mesmo tempo. E se esse embate acontecer, o Sentry pode se tornar o gatilho para o fim da linha do tempo principal do MCU. Mas tem algo ainda mais simbólico nessa união forçada. Ela acontece quando o multiverso já está à beira do colapso. Não é uma equipe reunida por ideologia ou por legado. É uma aliança de urgência. E nesse cenário, cada escolha importa. E isso inclui a decisão de Thor, que talvez esteja indo não por lealdade aos Vingadores, mas por outro motivo muito mais pessoal. Entre todos os visuais vazados de Avengers, Doomsday, o de Thor, é o que mais carrega subtexto. Ele aparece com um traje sombrio, sem mangas, com capa vermelha, círculos dourados no peito e, pela primeira vez, empunhando um martelo dourado, diferente do Mjolnir tradicional. Esse design remete diretamente ao arco de Unworthy Thor, mas com elementos da fase Mighty Thor, sugerindo uma fusão simbólica entre queda e renascimento. O detalhe é que esse martelo pode não ser apenas um upgrade visual. Ele pode representar uma nova fonte de poder, ou uma escolha. Desde a segunda temporada de Loki, o irmão de Thor passou a ocupar um papel que nenhum outro personagem no MCU jamais teve: o de guardião do multiverso. Loki se sacrifica e assume o trono do tempo, sustentando os fios de realidades que ameaçavam se dissolver. E se Thor descobre que Loki está vivo e preso nesse novo papel divino, isso muda completamente sua motivação em Doomsday. Não se trata mais apenas de impedir Doom ou salvar Franklin. Para Thor,
a batalha se torna pessoal. E aqui entra uma tensão dramática que a Marvel ainda não explorou totalmente. Até que ponto Thor está disposto a desafiar o multiverso, ou seus aliados, para salvar o irmão? Porque se Doom realmente estiver tentando usurpar o controle de Loki, não apenas como vilão, mas como rival cósmico, então Thor será forçado a agir. E agir rápido. Mas tem um detalhe que quase ninguém está conectando. O martelo dourado pode não ser uma arma do nosso universo. Ele pode ter sido encontrado, ou forjado, em outra realidade. Um artefato de poder equivalente ao Mjolnir original, mas com funções diferentes. Talvez até com vínculo direto com a Árvore do Tempo, onde Loki está agora. E se for isso, então o martelo não foi criado para a guerra. Foi criado para abrir caminho. Um caminho até Loki. Um acesso direto ao coração da Yggdrasil multiversal. Essa possibilidade coloca Thor numa encruzilhada. Seguir o plano dos Vingadores para impedir Doom, ou romper com tudo e tentar resgatar Loki, mesmo que isso signifique desestabilizar ainda mais o equilíbrio entre as realidades. E a Marvel sabe o peso emocional disso. Porque, apesar de todas as perdas que o Thor sofreu, nenhuma doeu mais do que a de Loki. E se essa for sua última chance de trazê-lo de volta, o Deus do Trovão pode ser o primeiro a abandonar a missão. Esse tipo de escolha é o que define arcos finais. E como já vimos em Infinity War e Endgame, os Vingadores operam sob um equilíbrio frágil. Uma decisão fora de hora pode destruir o plano inteiro. Thor tem o poder, mas talvez esteja prestes a usá-lo por motivos que vão contra toda a lógica do multiverso. E se ele fizer isso, Doom pode ganhar a vantagem final. Mas será que a Marvel teria coragem de colocar dois irmãos em lados opostos da guerra mais importante do MCU? A resposta pode estar escondida em uma única cena. E ela ainda não foi revelada.